fiquei em choque, já olhei pra ele e falei assim, olha, eu acho que não tem como fazer isso numa criança. Quantos ela tem? Ele falou, ela tem 5 anos. Eu falei, ela só tem 5 anos, nem como descolorir o cabelo todo dela, botar um gel nela, a unha dela nem aguenta esse tipo de procedimento, tirar a cutícula de uma criança de 5 anos. E aí ele começou a fazer um escândalo, começou a bater o pé falando que não, que ele queria, que era isso que ele queria que fosse feito na filha dele, que ele tem que fazer. E aí eu me recusei, falei que eu não ia fazer esse tipo de procedimento com uma criança de 5 anos, e ele começou a perguntar se tinha algum lugar que proibia, alguma coisa que proibia, que a filha era dele, responsável era ele, podia fazer o que quisesse com a filha dele. E eu falei que não era bem assim, que era a mesma coisa dele num tatuador e pedi pra poder tatuar a criança, que isso não existia. Falei que ele teria que pagar o horário, né, e que eu não iria fazer esse procedimento na criança e que ninguém ali do salão iria fazer. Só que esse homem simplesmente começou a fazer um escândalo, um show da Xuxa, empurrou a menina pra cima de mim e falou assim, olha, eu estou indo, vou deixar ela aqui e eu quero voltar, e ela está loira com as unhas em gel. Ele simplesmente saiu. Gente, ele saiu, entrou no carro, acelerou e deixou a criança lá comigo. Só que quando eu achei que essa situação não poderia ficar pior, ela ficou pior 10 vezes, porque a criança estava com o telefone e o telefone dela começou a tocar o tempo todo. Eu atendi. A criança, assim que o pai foi embora, começou a chorar, e eu falando pra ela, não, fica calma, vai dar tudo certo. O papai foi ele, já volta. E nisso, gente, o meu salão completamente lotado, tá? Era tipo assim, fim de ano e o meu salão estava lotado. E o telefone dessa menina começou a tocar. O telefone tava na mãozinha dela, começou a tocar. E eu falei, olha, atende, quem que tá ligando? E ela falou, é a minha mãe que tá ligando. Eu pedi pra ela atender e falei que ia falar com a mãe dela, né, achando que a mãe dela seria mais sensata. E ela falou assim, não, eu não posso atender, porque o meu pai falou que quando eu estivesse na casa dele, eu não poderia atender a minha mãe. Então não tem como eu atender, porque se eu atender, o meu pai vai brigar comigo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você não vai atender, eu vou atender a sua mãe, porque aí não vai ser você e tudo mais. E a menina começou a chorar, falando que não poderia atender a mãe, que não sei o que. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então. Eu vou engabelar na menina, porque ela tava desesperada. Eu vou pegar o número da sua mãe, vou eu ligar pra sua mãe pra eu poder conversar com ela, tudo bem? Eu engabelei ela aceitou, peguei o telefone dela, ela desbloqueou, peguei o número da mãe dela e liguei pra mãe dela. Gente, quando eu liguei pra mãe dela não entendeu nada, né? Porque era um número desconhecido. Ela já atendeu falando assim, olha, não tô podendo falar agora. Se for telemarketing, tô tentando falar com a minha filha, depois eu atendo. Eu falei, não, senhora, só é sobre sua filha. Aí ela já, o que houve? O que tá acontecendo? Eu falei, olha, eu sou dona de um salão, expliquei pra ela a situação. Falei, o seu marido acabou de trazer a sua filha aqui e me pedindo pra poder fazer uns procedimentos nela que não vai ter como ser feito, porque eu acho que ela é muito novinha, então assim, eu não vou aceitar, porque eu tenho filho, eu não falei na minha filha. Se a senhora quiser fazer, a senhora vai ter que levar em outro salão. Só que ele não aceitou, simplesmente deixou a sua filha aqui e foi embora, dizendo que ia buscar ela mais ou menos daqui umas 3 horas e que queria ela com o cabelo loiro e as unhas em gel. E eu não vou fazer, senhora. Se a senhora puder, por favor, me buscar pra filha. Gente, na hora, a mulher já começou a ficar super nervosa e falou, olha, ele não é mais meu marido, ele é o meu ex-marido. Ela tá no fim de semana na casa dele. Eu não acredito que ele tá tentando fazer isso com a nossa filha. Me passa o endereço que eu vou e eu não tô sabendo de nada disso, eu não autorizei isso e tudo mais. Passei o endereço pra mãe e a mãe foi pro salão. Quando chegou lá, a filha foi, correu, abraçou a mãe e tudo mais. E aí ela veio me agradecer e me explicar. Ela fez questão de pagar o horário que ele marcou e não teve o trabalho, né? Eu não queria que ela pagasse, mas ela fez questão e ali ela me explicou, né? Que ela tava separada desse marido dela, já tinha mais ou menos 1 ano e que ele tinha arrumado uma outra esposa. E desde então ele começou a fazer de tudo pra poder provocar ela, de todas as formas possíveis. E que a atual esposa dele era loira, tinha unha em gel e ele simplesmente queria fazer igual na criança pra poder chegar lá e falar que foi ela que pediu porque queria ser igual a madrasta. Porque ela conversou com a filha dela contou pra ela e isso ela me falou. Gente, eu fiquei em choque, ela levou, né? A criança me mostrou identidade, certidão de nascimento que eu pedi na falei, olha, só por questões, né, de, tipo assim, se ela levar a menina, não, tudo bem, eu trouxe tudo, imaginei mesmo, ela me mostrou, comprovou que a menina era filha dela e aí eu autorizei a mulher levar a filha dela. Quando esse homem chegou no salão, foi o puro suco do escândalo, ele viu que a filha dele não estava ali, eu falei, olha, liguei pra mãe dela veio que buscou a menina, ela já deve estar em casa, ele começou a gritar, berrar, eu falei pra ele que eu ia chamar a Polix, ele continuou berrando, eu chamei a Polix e a Polix levou ele. Eu tive que prestar, né, esclarecimentos de tudo que aconteceu. Ele fez um caos no meu salão, eu perdi um dia na Delix, mas eu não fiz um procedimento dessa grandiosidade de uma criança de 5 anos e não faria.